Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos juntos então, hein? Tá chegando o seu AB1 dessa terça-feira, hoje dia 13 de janeiro. Então vamos às informações. Fábio Gomes, Joel Almeida e Leonardo Costa estão com a gente ao vivo. Fábio vai chegar com os principais assuntos do nosso portal nessa terça-feira. Tem notícias, inclusive, sobre o combate ao tráfico de drogas aqui no Agreste. Não é isso, Fábio? Bom dia! Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1 de terça-feira. Tem notícias sim sobre o combate ao tráfico de drogas aqui na nossa cidade, porque a Polícia Militar apreendeu 132 quilos de maconha ontem à noite aqui em Caruaru. Um homem foi detido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil e daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes sobre esse caso, Almir. Muito bem, Fábio. Terça-feira também é dia do Minha Comunidade, então a cobrança de hoje é sobre as obras da nova sede do Biesp no local onde existia o Comércio Futebol Clube aqui em Caruaru. Não é isso, Joel? Bom dia para você. Isso, Almir, bom dia para você, um ótimo dia também para você que está conosco aqui no AB1, que como você disse, Almir, no Minha Comunidade vai falar sobre esse prédio histórico que fica aqui no bairro Indianópolis, a sede do Comércio Futebol Clube, clube que virou aí sinônimo de muitas festas, muito divertimento e entretenimento na cidade. Decaiu, né? Foi fechado, a prefeitura demoliu ele e hoje é sinônimo de insegurança para a população aqui do bairro, mas também tem esperança. O governo disse que vai virar a sede do 1º Batalhão, mas será que vai sair do papel? Daqui a pouco a gente traz outras informações sobre esse assunto aqui no AB1. Almir. Combinadíssimo, viu, Joel? Leonardo chega com informações sobre um acidente grave, pessoal, que aconteceu no Agreste Meridional. 2 pessoas morreram. Onde aconteceu esse acidente, hein, Léo? Um bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje. Esse acidente aconteceu na PE 177 entre São João e Angelim, no trecho conhecido aí como Serra do Boi, um trecho bem perigoso onde ocorrem muitos acidentes. 2 pessoas morreram e uma ficou ferida. O trabalho do Corpo de Bombeiros durou cerca de 2 horas. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes, Almir. Perfeitamente, Leonardo. Tá combinado. Joel e Fábio também estamos juntos nesse AB1. E nessa edição, a gente vai falar sobre investimento em tecnologia para a proteção dos banhistas nas praias de Pernambuco. O governo do estado pretende implantar um projeto de monitoramento de tubarões para acompanhar o deslocamento desses animais. Lembrando que nesse fim de semana, uma turista foi atacada por um tubarão na ilha de Fernando de Noronha. Ele é um trabalho que tem que estar vinculado às instituições acadêmicas públicas, então a gente tem vários professores e técnicos que estão aí interessados. E o que vai ser feito? Você vai microchipar o animal, então a gente vai ter um chip no animal que vai estar conectado a um sistema e a partir daí a gente vai poder acompanhar dentro de uma tela quantos animais estão circulando em cada área. Então o edital é exatamente um edital de acompanhamento através da microchipagem dos animais. E Gessé Ascioli também está ao vivo com a gente e vai trazer informações sobre o reajuste anual dos planos de saúde. As pessoas que têm planos individuais e familiares devem ficar atentas. Né, Gessé? Bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. A gente vai trazer informações sobre os planos de saúde. Sempre que começa o ano, fica aquela preocupação, né, de quem tem plano individual ou aquele plano família, plano empresarial também, sobre os aumentos, reajustes, como é que funciona, o que é que vai mudar, se teve alguma alteração na lei relacionada aos planos de saúde. Daqui a pouco a gente conta todos os detalhes. Muito bem, assuntos importantes para a gente tratar aqui, ó, nesse AB1 que já começou. Então, pessoal, 11 horas mais 53 minutos, vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Tem aí do lado ó, o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1, assim, ao vivo e de graça pela internet. E a gente vai ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse momento. Imagens ao vivo e a previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens, muitas nuvens, como a gente está vendo agora, e à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Tem sido assim nos últimos dias e noites também. Agora a temperatura está marcando 31 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19. Então vamos até a redação para falar com Fábio Gomes, vamos conferir as notícias do nosso portal. Fábio vai contar tudo para a gente porque teve apreensão de maconha aqui em Caruaru.
Não é isso, Fábio? Desde já uma boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você mais uma vez, boa tarde para todo mundo que continua ligado aqui com a gente nesse AB1. Tivemos sim ontem uma importante ação realizada pela Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas aqui na nossa cidade, porque 132 quilos de maconha e um homem foram apreendidos ontem à noite aqui em Caruaru. A gente acompanha imagens agora do momento em que esse homem ele foi levado até a delegacia, os policiais carregando esses papelotes de maconha. A informação, de acordo com a Polícia Militar, é que durante uma operação que estava sendo realizada, a polícia recebeu informações repassadas pelo Núcleo de Inteligência aqui do Agreste que indicavam que um veículo estaria prestes a realizar a entrega desse entorpecente. Após as diligências, o automóvel foi localizado e abordado pela equipe policial e foram encontrados cerca de 6 quilos da droga no interior desse veículo. Quando o condutor do veículo foi questionado, a polícia informou que ele acabou confessando que armazenava uma quantidade maior de drogas em um imóvel e no local indicado, os policiais apreenderam mais 126 quilos da maconha, o que totalizou os 132 quilos apreendidos, além de também 2 balanças de precisão e R$3 mil em espécie. Esse suspeito e todo o material foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, onde as medidas cabíveis foram adotadas. Para conferir outros detalhes sobre esse caso, é só apontar a câmera do QR Code que aparece na tela e conferir essa reportagem na íntegra aqui no G1, Almir. Muito bem, Fábio. No nosso portal também tem informações sobre aquele caso triste da policial militar que morreu no Recife durante o trabalho, inclusive em um acidente de trânsito, não é, Fábio? Exatamente, Almir. Infelizmente, é um caso que chamou muita atenção. Essa soldado da Polícia Militar estava recente na corporação, de acordo com a Secretaria de Defesa Social. Ela estava atuando como policial militar no estado de Pernambuco há aproximadamente 5 meses e ela foi identificada como a soldado Lady Emily dos Santos Ferreira, de 28 anos. Ela era natural de Triunfo, no sertão pernambucano. Desde o dia 20 de outubro do ano passado, ela estava atuando no 12º Batalhão, que é responsável pelo policiamento nos bairros da Zona Oeste do Recife. O enterro dela está marcado para acontecer hoje, às 4 horas da tarde, no município de Triunfo. Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura do município lamentou a morte da policial e se solidarizou com familiares, amigos e também colegas de farda. O outro policial que estava na viatura, o soldado Renan Lucas de Lima Farias, que dirigia o veículo, sofreu um traumatismo craniano e fraturas nos braços e nas pernas. Ele foi socorrido para o hospital regional, foi socorrido para o Hospital da Restauração. Segundo a Polícia Militar, os 2 agentes estavam a serviço e seguiam para uma ocorrência no bairro Caxangá, na zona oeste do Recife, quando esse trágico acidente aconteceu. Na nossa reportagem aqui do G1, nós temos mais detalhes sobre esse caso e também como anda o rumo das investigações, Almir. Ok, Fábio, um caso profundamente lamentável, não é? Bom, a gente agradece pelas informações que você trouxe aqui nesse AB1, deseja um bom trabalho para você e até amanhã, Fábio. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Até amanhã e uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente. Valeu, muito obrigado. Agora 11 horas e 56 minutos, a gente vai seguindo com o seu AB1 e agora a gente vai de cobrança, porque está na hora do Minha Comunidade dessa terça-feira. A gente vai voltar ao local onde funcionou durante muitos anos o Comércio Futebol Clube. Desde quando o prédio foi desativado e depois demolido, surgiram muitas queixas por parte dos moradores, todo mundo inseguro por lá. Há alguns meses, o governo do estado anunciou a construção de uma unidade do Biesp e, desde então, os moradores aguardam o início dessas obras. Então, Joel Almeida está acompanhando essa situação e vai trazer as informações para a gente. Tem novidades positivas por aí, Joel? Uma boa tarde para você. Oi, Almir. Por enquanto, tudo na mesma, viu? Boa tarde para você, uma ótima tarde também para você que está conosco aqui no AB1. Terça-feira, Minha Comunidade desembarca aqui em Caruaru, precisamente no bairro Indianópolis, para falar desse prédio que está aqui atrás, o Comércio Futebol Clube, ou que foi a sede do Comércio Futebol Clube. Nas imagens você vê aí, essa quadra poliesportiva, um ginásio que já foi sede aí de vários jogos aqui de Caruaru em décadas passadas. Você que viveu em Caruaru nas décadas de 50, 60, 70, 80, deve lembrar bem do que acontecia por aqui, Você vê aí também nas imagens, quanto lixo. Também dá para ver tijolos, tudo que já foi as paredes do Comércio Futebol Clube, mas que ruiu. A gente preparou uma reportagem explicando o passo a passo, por que chegou a tudo isso, como você está vendo agora nas imagens. Veja. As imagens falam por si só.
Este é o endereço do que já foi um dia o Comércio Futebol Clube, reduto de grandes carnavais, festas suntuosas e encontros de muitas famílias, mas que decaiu e sofreu com a ação do tempo e com o abandono da cidade. O clube virou objeto de promessas antigas, como a construção de uma escola municipal, mas que ficou no passado, inclusive com questionamentos feitos pelo Ministério Público Federal. Aparentemente, existe um problema em que a estrutura do clube já estava muito deteriorada, era necessário realizar uma grande obra e, diante dessa situação, a prefeitura acabou não utilizando em todo esse período, foram 13 meses de pagamento de aluguel, o terreno para fins educacionais. A gente está realizando as últimas diligências e eu acredito que em 2 em 3 meses deve sair algum tipo de realmente conclusão da investigação. Depois foi alvo de depredações e espaço para a prática de crimes que assustaram um bairro inteiro. Me chamou a atenção porque eu também sou defensora do meio ambiente e me tocou muito essa questão de jogar os pneus, entulhos nesse local. E gostaria que a prefeitura tomasse uma providência para resolver essa situação dos moradores desse bairro. Fazer um parque ou fazer uma escola, utilizar, mas isso seria um processo de desapropriação que, se houvesse interesse público, realmente já teria sido resolvido. Com cobranças sucessivas, mostramos muitas vezes a falta de cuidado, de novos investimentos e a falta também de um destino real. De 2023 para cá, esta é a 9ª vez que mostramos esse problema aqui no Minha Comunidade. Ano passado, a governadora Raquel Lira anunciou em visita a Caruaru que o terreno vai receber a nova sede do primeiro Biesp. A construção terá orçamento de 10,6 milhões de reais. O novo batalhão terá área construída de 2,4 mil metros quadrados. A unidade contará com canil, quadra poliesportiva, piscina, espaço para operações especializadas em motocicletas, choque, cães e radiopatrulhamento. Já se passou um mês do anúncio da governadora para a construção da sede do primeiro Biesp de Caruaru. Depois de 30 dias, o cenário parece o mesmo. Olha só, de abandono. Aqui de perto dá para ver os restos do que já foram as paredes do Comércio Futebol Clube. Ali atrás, a piscina ainda está de pé. Do outro lado, as ruínas da quadra também, mas por enquanto nenhum sinal de que as obras vão começar. Aqui era uma localidade muito movimentada, a família vinha tudo para aqui, para piscina, para festa, para toda brincadeira tinha aqui dentro, era movimentado, era bom. E se acabou, né? Hoje o senhor pega um atalho aqui, para ir para o centro? Isso, na cidade aqui desvia um pouco, nós vai Um caminho mais curto. mais curto, Para os moradores e comerciantes, enquanto as obras não chegam, eles precisam conviver com medo e com a sensação de insegurança. Bastante tempo a gente vem lutando para uma melhoria na segurança, né? Segurança pública, fazendo requerimentos para aumentar mais a segurança nessa região aqui, né? Tem muitos moradores de ruas, certo? Muito assalto nessa região. Então fica um local muito escasso assim de deserto nessa área aqui, né? E amedronta muitos os moradores aqui, né, na parte da noite, que fica muito esquisito nessa área. É triste, né, ver tudo isso acontecendo, tudo isso, na verdade, que aconteceu aqui com o Comércio Futebol Clube, a sede de um clube que tinha esse ginásio importante. Você vê ali a piscina ao fundo, né, vazia, na verdade, juntando água de chuva, causando, né, algumas endemias, mas a gente pensa como tudo isso seria diferente se esse clube continuasse recebendo os mesmos cuidados e não tivesse sido abandonado, né? Inclusive com essas promessas antigas. A gente está aqui na frente, ó, e mostra para você, agora que acompanha nas imagens de Matheus Guerra, o que já foi um ginásio, onde aconteciam esses jogos escolares, né, disputas entre diversos times. Aqui também tinha o time do próprio comércio e está tomado, ó, por vegetação. No chão, um piso
que é histórico também, né? Como o Matheus Guerra vai mostrar para vocês agora. Olha esse piso, gente. Não é fácil encontrar um piso desse hoje, né? Árvores inteiras, né? Que já devem ultrapassar os 5 metros de altura, cresceram durante todo esse tempo. Ali a arquibancada, né? O telhado já foi-se embora, sofrendo com a ação do tempo, e tudo isso, né, é promessa de uma antiga escola, agora pelo governo estadual, a promessa também de a sede do primeiro Biesp. É o que a população aqui também pede, né, porque quando anoitece, o pessoal diz que fica com muito medo, várias casas aqui já foram abordadas, e a gente segue aqui com o nosso calendário, nosso instrumento, para falar sobre as cobranças. O governo do estado disse, né, que deve começar essas obras, anunciou em dezembro, até agora, como você pode ver, nada começou, e a gente segue aqui com o nosso calendário. A gente entrou em contato com o governo do estado, mas eles não mandaram nota. O que é que a gente vai fazer? A gente vai marcar aqui no nosso calendário, então, a nossa volta para daqui a 3 meses. Então, em abril, a gente deve retornar aqui. Na última terça-feira, decidimos. Como o governo não mandou nota, a gente vai voltar dia 28, ó. Dia 28, marcado aqui no nosso calendário, o nosso compromisso para a gente voltar e mostrar se vai ter obra ou não e se o que foi prometido vai sair do papel. Almir. Ok, Joel, é esse o nosso compromisso, né? A gente vai seguir acompanhando, sim. Aliás, a gente vem acompanhando essa situação ali de onde funcionou o comércio, desde quando esse terreno aí foi desativado, teve a demolição, enfim, a gente segue acompanhando tudo. Joel, muito obrigado pelas informações, hein? Pessoal, esse anúncio, né, de uma nova sede para o Biesp, dessas obras, esse anúncio trouxe alento para os moradores ali do Indianópolis e da cidade como um todo, é claro. Agora, a torcida é para que essas obras de construção não demorem. E mais que isso, também é grande a torcida para que as obras não sejam paralisadas depois, não é? Todo o equipamento de segurança pública é importante, isso é evidente, e nós vamos seguir com esse compromisso acompanhando essa demanda que é importante demais para os moradores do Indianópolis, porque resolve o problema desse terreno finalmente e bom para a cidade como um todo, porque passa a oferecer mais estrutura para o Biesp. Então, no dia 28 de abril, a gente vai voltar, está aqui o reforço no nosso calendário aqui no telão, para retomar esse assunto aqui no Minha Comunidade, aqui no seu AB1. Agora, 12:06, vamos falar sobre os transtornos provocados pela falta de saneamento agora. Em diferentes bairros aqui de Caruaru é possível ver esse tipo de problema. Então, Jaira Lima e Arthur Oliveira prepararam uma reportagem sobre esse assunto e a gente vai conferir agora. Marcos é comerciante há 32 anos. Convive diariamente com um mau cheiro provocado por esgoto a céu aberto bem em frente à sua loja. Uma situação que afasta clientes e prejudica o comércio. Quando ela vem, que ela chega aqui, ela não tem para onde ir a caixa, a água, ela está jogando agora para dentro da caixa de eletricidade ali, como está na filmagem, vocês estão vendo. Quando o pessoal vem e colocaram agora ali na esquina um cimento bem forte, aí ela não estoura mais lá. Aí ela estourou aqui, ó. O cimento já estava mais frágil, com os carros passando por cima, mas imagina um comércio desse aqui, com esgoto desse aqui, não tem condições. Fernando já está pensando até em se mudar de casa por conta dos transtornos causados pelo problema do saneamento. Há mais de 2 meses, o esgoto estourado na porta de casa transforma o dia a dia em um cenário de descaso e indignação. Você tem um comércio, você não pode ficar com as portas deles abertas, né? Tá entendendo? A clientela não vai querer estar dentro de um lugar que só está cheirando a esgoto, né? Tá entendendo? Então a clientela deixa de vir. Por outro lado, tem também o fator doença, porque está aparecendo muita muriçoca, rato, barata, tá entendendo? E o mau cheiro, né? Aí a gente não aguenta não, isso aqui não é de hoje, já faz tempo. E a prefeitura manda fazer um paliativo, não manda fazer um serviço bem feito, tá entendendo? E pronto, com 8 dias no máximo ele estoura novamente. Os problemas na Avenida da República, no cruzamento com a Rua Santa Terezinha, não param por aí. A pracinha da avenida também precisa de atenção do poder público. Lixo acumulado, entulho espalhado,
poste danificado e fios soltos no chão revelam o abandono e colocam em risco quem passa pelo local. Em outro ponto de Caruaru, na Rua Sobral, no bairro Maurício de Nassau, o esgoto estourado compromete a rotina da comunidade. Na Rua Paralela, Gonçalves Ledo, a situação se repete. De acordo com Wanderson, o problema existe desde setembro do ano passado, sem que nenhuma providência definitiva tenha sido tomada. Essa água aí ela fica depositada devido à grande quantidade de água que desce aqui pela rua e poça ali naquele buraco. Mas devido à passagem de carro, vai formando aqueles buracos ali e a água vai se acumulando e o cheiro não é muito bom, né? Tem mosquito, vem rato, vem barata. Isso aí é ruim para a saúde da gente. Moradores e comerciantes desses dois bairros cobram soluções urgentes e esperam que o saneamento básico e a manutenção dos espaços públicos deixem de ser promessa e se tornem realidade. São muitos problemas e vão se acumulando, não é, pessoal? Então vamos às respostas. A Compesa disse que não é responsável pelo saneamento na Avenida da República. E diz também que não tinha sido informada pelos canais de atendimento sobre esse problema de esgoto na Rua Sobral, mas que uma equipe será enviada para adotar as providências do serviço de manutenção. Aí a Compesa reforça os canais de atendimento, tem o site compesa.com.br, o aplicativo e ainda o 0800 081 0195 e o WhatsApp 99488 5227. Sobre o problema da Avenida da República, a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras disse que vai enviar uma equipe ao local para fazer um levantamento das manutenções necessárias e a gente vai seguir acompanhando e aguardando a presença dessas equipes para resolver esses transtornos, esses problemas para os moradores. E olha, quando a gente fala que os problemas de esgoto estão em várias partes da cidade, é porque a gente recebe muita reclamação aqui na redação, pessoal. Dessa vez tem queixa chegando da Rua Manuel Clementino Neto, no Indianópolis. Quem mandou o vídeo para o Momento WhatsApp de hoje foi o Iago Henrique. Vamos ver? Isso é bairro Indianópolis, por trás dos condomínios Gran Parque e Gran Jardim. Aqui, ó, e Gran Reserva. Isso é um descaso aqui que a gente vem convivendo há mais de 20 anos, isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Isso é esgoto. Um esgoto a céu aberto, ó. Tudo que é de esgoto tá vindo pra aqui. Ó, sem falar que aqui, ó, é tudo dejetos que são despejados aqui nesse córrego a céu aberto, tá certo? Isso tudo é esgoto aqui, ó. Isso é o que a gente tem, ó. População de Caruaru, que paga seu imposto. Tá vendo? Então tá atualizado aqui. Eu tô mandando pra vocês. Olha o descaso. Total abandono isso aqui, ó. Total abandono. Bairro Indianópolis. A situação do esgoto. Isso aqui faz muito tempo que tá assim. Se depender realmente dos nossos representantes, eu não sei como é que isso vai ficar não. Mas estamos convivendo nessa aqui, ó. Só pela graça. Então a gente conta com vocês aí para que vocês realmente possam estar dando essa força e a gente consiga resolver isso aqui, manifestar de alguma forma. Situação. Esse é o descaso aqui, bairro de Indianópolis. Enquanto do outro lado, onde já tinha calçamento, foi asfaltado. A gente não entende isso não, mas estamos convivendo, né? Iago, a gente agradece a sua participação, a sua confiança no nosso jornalismo e a gente compreende esse tom de indignação também. O Iago mostrou tudo em detalhes nesse pequeno passeio que ele fez por esse local. E a gente foi em busca das respostas, claro. Aí a Compesa disse que não é responsável pela rede de esgoto nesse local. Então a gente enviou uma solicitação de resposta para a Prefeitura. Estamos aguardando um retorno. Assim que essa resposta chegar, a gente traz aqui no AB1, viu, Iago? O pessoal não pode ficar sem resposta e muito menos ficar numa situação como essa todo santo dia. O morador é quem sente na pele, é o morador que sofre, a moradora também, as crianças, todo mundo. Por isso que é importante um registro como esse para a gente cobrar as providências. E a gente vai ficar aqui aguardando essa resposta também. Tá combinado, Iago? Estamos juntos, hein? Lembrando, você também pode participar do Momento WhatsApp, é só gravar um vídeo mostrando o problema aí da sua rua e mandar pra gente pelo 99198 8212.
Agora, meio-dia, 13 minutos, tem informação importante agora para os moradores de São Bento do Una, hein? A Compesa diz que identificou um vazamento em um trecho da adutora que abastece o município. Por isso, foi necessário interromper, nesta terça-feira, o abastecimento de água para a realização dos reparos. A Compesa disse ainda que a previsão é concluir esse trabalho amanhã, pessoal, quando o abastecimento será retomado de forma gradativa, de acordo com o calendário de São Bento do Una. E vamos seguindo porque agora tem informação importante também a respeito do governo do estado, que divulgou o calendário do programa Mães de Pernambuco. Então, Lohana Nunes está chegando com os detalhes a respeito desse benefício, até para a gente saber também quem é que tem direito a ele e como é que faz para ter esse acesso. Não é isso? Lohana, boa tarde para você. Boa tarde, Almir, para você, para todo mundo de casa. Pois é, a gente vai saber todos os detalhes agora. Eu estou aqui com o secretário de Assistência Social do Estado, o Carlos Braga. Carlos, seja bem-vindo ao AB1. Eu queria começar falando que esse é um programa muito importante aqui para as mães de Pernambuco, isso porque a gente está falando de um dinheiro muito válido e que é destinado justamente a chefes de família, né? Ele estava conversando aqui comigo um pouco antes desse vivo, minha gente, explicando os critérios, né, para ter acesso a esse benefício que é tão importante. É um investimento alto que o governo do estado faz justamente para as mães, e são 5 critérios, dentre eles ser chefe de família, está regulamentado ali no CAD único, exatamente, ser mãe de criança até 6 anos, dentre outros detalhes. Explica para a gente primeiro, em primeiro lugar, seja bem-vindo e boa tarde, como é esses critérios e como é feito esse pagamento, antes da gente falar do calendário. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde Almir, a todos. O Mães de Pernambuco ele foi criado com o intuito de fortalecer os lares chefiados por mulheres que tenham em sua composição crianças de 0 a 6 anos. Então, o foco do programa é auxiliar financeiramente a criação dessas crianças de 0 a 6 anos para mulheres que estão regulares no CAD único, assim como você colocou, que moram no estado de Pernambuco, que não têm emprego ou renda formal, que estejam inscritas no CAD único como chefe de família e que tenham em sua composição crianças de 0 a 6 anos. Ela pode estar grávida, ela pode ser mãe ou cuidadora, dependendo da forma que ela inscreve no CAD único. Essas são as mulheres que têm a condição de participar. E apesar de ter todo esse critério, né, e beneficiar aí cerca de 100 milhões, né? Não, 100 mil mães, desculpa, 100 mil mães aqui do estado, ainda tem uma fila de espera, né? Ou seja, é realmente um número muito alto de mulheres que necessitam desse benefício, e esses critérios é que determinam ali a fila para justamente receber esse benefício, né? Exatamente. Existe um programa de tecnologia, né, que ele é feito mensalmente, por isso que existem esses ciclos, e é feito um trabalho de triagem na folha do Bolsa Família mensalmente. Se verifica as 100 mil mães ou todas as mulheres que tenham esse critério. Depois, esse programa de informática ele faz um trabalho para verificar quem são as 100 mil mais pobres do estado. É uma exigência da governadora Raquel que as 100 mil mais pobres do estado recebam esse valor. É por isso que existem essas aberturas mensais de ciclo, para que esse estudo sempre seja feito na folha do Bolsa Família. Fala pra gente como é que funciona esse calendário, porque tem muita mãe que já recebe esse benefício e fica sempre no aguardo, né? Os primeiros dias do mês, colocar aqui dia 10 de cada mês, por exemplo, até 20, 22, 24 de cada mês, os ciclos são abertos. O que é esse ciclo? É verificado que 1.500, 2.000 mulheres deixaram de ter um dos critérios básicos, um dos 5. Então, automaticamente, elas se excluem do programa e automaticamente é puxado da fila de espera. Então, qual é o nosso conselho? É que as mulheres que estão na fila de espera acessem pelo menos uma vez por mês o www.mãesdepernambuco.pe.gov.br. Lá ela coloca a data de nascimento, ela coloca o NIS e a data de nascimento, e ela vai conseguir verificar se ela é uma das aptas ou se ela está em alguma fila de espera. O sistema também diz a posição da fila de espera que ela está. Se ela for uma das aptas, basta ela clicar "Desejo participar do programa", e acontecendo isso, no 5º dia do mês subsequente ela já receberá esses R$300.
Ou seja, é uma ajuda que funciona muito bem e que passa por esse critério. Eu agradeço, viu, secretário, mais uma vez a sua participação e é sempre bem-vindo, viu, para outros programas, para esclarecer e estar sempre conversando aqui com a gente. Eu volto contigo, Almir. Lohana, muito obrigado pelas informações. A gente sabe, né, para as mães de Pernambuco mais necessitadas, como essa ajuda de R$300 faz diferença, não é? Então, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem o AB Esporte para a gente falar sobre a segunda rodada do Campeonato Pernambucano e ainda tem os gols do GE, hein? Tem essas obras de arte aí dos nossos craques fazendo bonito na região. O AB1 volta já, 12h, 18 minutos agora. Então, estamos de volta com o seu AB1 meio-dia, 20 minutos, e vamos até o Agreste Meridional agora para a gente ver como é que está o tempo em Garanhuns. Olha que janela bonita aí da Cidade das Flores, imagens ao vivo para você. Por lá o dia deve seguir assim, com sol também, muitas nuvens, né? À noite o tempo deve ficar mais fechado por lá. A temperatura nesse instante está marcando 30 graus em Garanhuns e a mínima deve ficar em torno dos 18, hein? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ao vivo agora também até Garanhuns, porque teve acidente grave no Agreste Meridional, ali no município de São João. 2 pessoas morreram na PE 177, infelizmente, e Leonardo Costa está ao vivo com os detalhes para a gente. Já tem avanço nas investigações do que provocou esse acidente, Léo? Uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Neste momento, o Instituto de Criminalística está lá na área, na PE 177, no trecho conhecido aí como Serra do Boi, justamente fazendo esse trabalho de perícia. Depois desse trabalho, os corpos devem ser encaminhados para o Instituto de Medicina Legal, aí em Caruaru. Bom, 2 carros se chocaram de frente em um trecho de serra e o impacto foi tão forte que 2 jovens, um homem e uma mulher, ficaram presos às ferragens e não resistiram aos ferimentos, morrendo ainda no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado aí por volta das 8h20 da manhã. O trabalho, segundo eles, foi extremamente complexo porque o veículo onde as vítimas estavam parou em uma área íngreme, o que dificultou o acesso das equipes. 9 bombeiros atuaram na ocorrência utilizando equipamentos de corte e desencarceramento e o trabalho durou cerca de 2 horas. A Polícia Militar esteve no local, ainda está no local, justamente cuidando do tráfego aí. E no outro veículo tinha apenas uma pessoa que teve ferimentos leves e recebeu atendimento. Quem teve por lá foi o Major, né, que é subcomandante aqui do 6º Grupamento. Ele acompanhou tudo e passa mais detalhes para a gente. Vamos acompanhar. 2 carros colidiram, um tinha 2 vítimas. Essas 2 vítimas, esse carro era um carro tipo picape, ele bateu no meio fio e foi lançado para a ribanceira. Essas 2 vítimas vieram a óbito, ficaram presas nas ferragens. O outro carro ao qual tinha uma vítima teve avariações importantes, mas a vítima teve só escoriações leves. O airbag foi acionado e ela teve escoriações leves. No entanto, o outro carro, o acidente foi mais sério, na qual tivemos dificuldade para desencarcerar as vítimas que estavam presas numa ribanceira. Primeiramente, o carro foi estabilizado com cabos. Retiramos uma vítima, a outra teve mais dificuldade, mas ao final de 2 horas e 20 de trabalho, conseguimos retirar essa vítima. Infelizmente, as 2 foram a óbitos e foi deixado aos cuidados do IML. A Polícia Militar estava no local, depois o IC foi constatado, eles chegaram no local também para dar esse apoio, para levar os corpos. E pedimos também à Prefeitura locais um apoio de um guincho para poder retirar esse carro que se encontra na ribanceira. A princípio era para tentar desencarcerar a vítima, mas conseguimos fazê-lo sem a necessidade do guincho. Mas em relação a esse espaço, muitos acidentes acontecem por ali, né? Infelizmente é um local conhecido, já vários acidentes ocorrem lá. Não raramente nós vamos para várias ocorrências. Seria até interessante ali um redutor de velocidade que não se encontra lá no local.
A gente reforça que o Instituto de Criminalística segue lá fazendo trabalho e as causas do acidente só serão identificadas aí depois desse trabalho. É momento de tristeza e dor para essas famílias. Almi, volto contigo. Claro que sim, Léo. Muita tristeza, né? Fica sempre o registro da nossa solidariedade também aos parentes, aos amigos das vítimas, né? São os registros desses acidentes tristes nas estradas aqui da nossa região. Obrigado pelas informações, Leonardo. Um bom trabalho para você. Agora, meio-dia, 24 minutos, a gente muda de assunto para falar sobre as férias coletivas agora. Uma prática que pode alinhar o período de descanso dos colaboradores. Mas olha, para fazer a adesão dessa modalidade de férias, existem regras, existem direitos, né? Então, para a gente entender melhor esse assunto, Gessé Ascioli está chegando ao vivo com todos os detalhes. Boa tarde para você, Gessé. Oi, Almi, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, existem regras e a gente precisa entender sobre elas. A gente vai contar agora com a ajuda do advogado Jaderson Santos, que é advogado trabalhista, vai nos ajudar a entender, porque esse é um período exatamente de férias, né? Um período de recesso, muita gente aproveitando, e a gente fala sobre as férias coletivas. O que são, então, essas férias coletivas? Boa tarde. Boa tarde, Gessé, Almi e todos que estão nos vendo. Bem, as férias coletivas, elas estão previstas na Consolidação da Lei do Trabalho, a CLT, que é a lei que rege os trabalhadores, né, os vínculos trabalhistas. Ela é um tipo de férias diferente, né, diferente da individual. A coletiva é quando a empresa toda ela para, ou um setor da empresa ela entra nessas férias, tá? Tem algumas regras que a empresa tem que seguir. A empresa tem que avisar no prazo de 15 dias ao Ministério do Trabalho, ao sindicato da categoria, colocar aviso, mandar aviso para os funcionários. Esse tipo de férias é obrigatório se a empresa quiser determinar a férias coletiva. O empregado não pode decidir que não vai participar. Enfim, existem várias regras para esse tipo de férias. Quando a gente fala sobre a remuneração, né, porque o empregado, quando ele tira férias ali, tem todos os direitos relacionados a esse período de gozo de férias. No caso das férias coletivas, funciona da mesma forma, sendo de forma coletiva? Da mesma forma. O trabalhador, quando ele entra de férias, ele vai receber o salário daquele mês que ele está de férias, mais 1/3 constitucional. O que é isso? 1/3 do salário médio que ele recebe, ele vai receber naquele mês de férias, tanto na individual como na coletiva. Então isso não muda. Trata-se da mesma situação, porém tem essas peculiaridades, porque vai parar toda a empresa ou todo um setor da empresa, e não apenas um empregado. Quando a gente fala sobre as férias coletivas, né, já citou aqui, inclusive, que nós temos a questão de que se a empresa definiu por esse período, é que todo mundo tire de determinado setor ou da empresa toda. Mas quando a gente fala sobre diminuir ou essas férias não podem ser diminuídas, tem que cumprir os 30 dias, por exemplo. As férias coletivas ela pode ser dividida em 2 períodos durante um ano, mas nenhum desses períodos pode ser inferior a 10 dias. Portanto, por exemplo, a empresa pode dar 15 dias de férias coletivas e os outros 15 dias ela pode dar individualmente ou coletivamente também. Então não diminui o tempo e ela pode ser fracionada em 2 vezes, não sendo nenhum tempo deles menor do que 10 dias. Doutor Jaderson, muito obrigado pelas explicações. É isso, férias coletivas que a gente traz informações aqui para o empregado, para o empregador, para a gente todo mundo ficar ciente de como é que funciona. Almi. Muito bem, Gessé. Muito obrigado por essas informações, né? Daqui a pouquinho você está voltando com outros assuntos. A gente vai para o intervalo agora, hein? E ainda nessa edição, a gente vai falar sobre um projeto do governo do estado para monitorar o deslocamento dos tubarões no litoral de Pernambuco. A gente volta já para falar sobre esse assunto, ó. Meio-dia, 28 minutos agora. E o seu AB1 está de volta, meio-dia, 29 minutos. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas outras cidades da nossa região também, começando sempre aqui pelo Agreste, ó, Santa Cruz do Capibaribe, mínima de 21, máxima de 30 graus nessa terça-feira. Palmares, ali na Zona da Mata, ó, mínima de 23, máxima de 31 graus. E no Sertão tem Ibimirim. Saudações para todo mundo aí no Sertão também, ó, mínima de 21, máxima de 34 graus. E agora a gente vai falar sobre o reajuste anual dos planos de saúde. Para esse ano de 2026, pessoal, o consumidor deve ficar atento não apenas ao aumento, mas também sobre as mudanças nas regras do plano.
Gessé Ascioli está voltando justamente para falar sobre esse assunto. Né, Gessé? Isso, Almir, a gente fala agora sobre esse assunto tão importante, né? E sempre que começa um novo ano, as pessoas ficam na preocupação de entender o que é que vai ter de reajuste, o que é que vai ter de mudança. Eu estou aqui com o doutor Felipe Menezes, advogado, que vai nos ajudar a compreender o que é que muda, o que é que já tem previsto para 2026 relacionado ao plano de saúde, tanto o individual quanto o empresarial. A gente sabe que existem sempre mudanças. O que é que está previsto para 2026, doutor? Boa tarde. Boa tarde, audiência. Olha, é bom lembrar o seguinte, que a última regulamentação da ANS, da Agência Nacional de Saúde, que estava valendo desde março de 2025 e vai até abril de 2026, é que os planos individuais e familiares, eles têm um teto de aumento. Eles podem aumentar até 6,06%. Já os planos coletivos, eles podem ter um aumento um pouco maior porque eles não se sujeitam ao teto. Mas isso não quer dizer que o aumento pode ser exorbitante. Se o aumento ele for a um patamar muito acima, sem nenhuma justificativa, o consumidor, mesmo do plano coletivo, ele pode procurar o PROCON e pode procurar também a Agência Nacional de Saúde e, caso não se resolva o problema, também o Poder Judiciário. A gente sabe que muita gente depende do plano de saúde, tem essas questões relacionadas aí ao que muda na lei, na previsão da lei. Então, até abril a gente tem essa perspectiva, mas após isso pode ter mudanças diante do que já está previsto? Normalmente a ANS ela já vai soltar um novo regulamento, então ela vai levar em consideração os reajustes nos preços dos medicamentos, nos sistemas de saúde, nos serviços que são prestados nessa ambiência. Então, a própria agência já vai soltar uma diretriz nova que irá valer desse ano até o primeiro trimestre do ano de 2027 também. Então, a cada ano a agência vai regulando. Mas isso, como eu disse, não quer dizer que os planos coletivos que estão fora dessa questão individual e familiar também não possam ser regulados. É preciso que haja uma explicação plausível, não só o aumento da idade automaticamente, ou só porque a pessoa utilizou o plano por diversas vezes, que por si só vai gerar um aumento, muitas vezes o dobro ou acima da metade. Doutor Felipe, muito obrigado pelas explicações. É isso, novidades aí, a gente ficar sempre atento para não pagar mais caro, até porque é o direito do consumidor ficar atento a esses reajustes que acontecem anualmente, nesse caso do plano de saúde. Almir. Muito bem, Gessé, muito bem. Orientações ao vivo no seu AB1. A gente agradece aos advogados que participaram hoje, para ajudar a gente nesses esclarecimentos. Muito obrigado, viu, Gessé? Bom trabalho. Vamos seguindo, AB Esporte no ar. E Matheus Antunes está com a gente ao vivo para falar sobre a segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Já tem ingresso sendo vendido para um jogo importante envolvendo a equipe aqui do interior. Boa tarde para você, Matheus. Conte tudo para a gente. Oi, Almir, boa tarde para você, uma excelente tarde para todo mundo que acompanha o nosso AB1. Pois é, os ingressos para o jogo entre Maguari e Santa Cruz, que acontece amanhã em Bonito, já estão disponíveis para compra. Simbora conferir os detalhes. Os ingressos do setor leste destinado ao torcedor do Maguari custam R$ 40,00 a inteira, R$ 20,00 a meia, arquibancadas para visitantes, no caso do torcedor do Santa Cruz, R$ 80,00 a inteira, R$ 40,00 a meia. Segundo o Clube de Bonito, os bilhetes podem ser comprados presencialmente na gráfica Júnior Vieira e na loja Gold Sports na quarta e também serão comercializados a partir de amanhã de forma presencial na bilheteria do estádio Artuzão. Já de forma online, as entradas já podem ser adquiridas pelo site de vendas ingressosa.com. Jogão para a turma de Bonito conferir amanhã. A gente sabe que o horário é meio complicado, Muitas pessoas estão trabalhando às 3 horas da tarde, mas para quem puder acompanhar e poder apoiar o time para torcer o azulão, merece demais. É um confronto duríssimo amanhã. Para quem puder, é obrigatório essa parada lá no Arthur Tavares, Almir. Exatamente, Daqui a gente emana energia positiva, para a torcida do Azulão, que está empolgada nesse começo de campeonato. Teve o primeiro jogo lá contra o Náutico, a gente mostrou ontem, Perdeu lá nos aflitos, mas é começo de competição, as pedreiras estão aí, dessa vez é encarar o tricolor do Arruda. Muito bem, a gente vai seguir acompanhando e trazendo aqui no AB Esporte também. E quando chega a terça-feira, a gente sabe que tem as obras de arte dos nossos artistas da bola nos gols do GE. Não é isso, Matheus? Pois
Pois é, Almi, terça-feira é o momento mais esperado da semana. Por mim, gosto muito de poder narrar esses golaços da turma daqui, de Caruaru e região. E olha, toda semana eu tô lançando moda. Vamos embora conferir então o que eu aprontei agora com as músicas semanais. Está no ar o Gol do Gé. Fala, garotinho, tá começando mais uma edição do Gol do Gé. Te prepara na cadeira, chama a galera e curte com a gente os gols mais bonitos de Caruaru e região. Já que a gente tá lançando moda e muitos amores estão iniciando em 2026, vou de sertanejo hoje, hein? A nossa praia é amar, beijar, ficar de boa em frente ao mar. Solta essa pedrada? Não. Tá bom, me recompus e agora iniciamos na Vera a brincadeira. O primeiro gol vem de Santa Cruz do Capibaribe. O gol de quem tem muita energia. É dele que eu tô falando, o Zina. Entendeu? Não? Bom, o que eu não sou bom de trocadilho, o Zina é bom de chute, viu? Presta atenção nesse golaço. A bola é lançada em profundidade, o zagueiro corta pro meio, aí o Zina sozinho, na verdade sozinho não, porque tinha o Totó do lado que não chegou a tempo pra impedir esse balaço do rei da várzea. O Zina é o nome dele. O Totó querendo assistir o jogo dentro de campo, hein? Eita, futebol raiz! Agora, vamos pegar um bigu para a Cidade das Flores. Lá tem o Vitinho Santos, primeiro jogador. Pega o caderno aí, a caneta, para anotar como um atacante deve fazer. A bola lançada, o cara mata no peito, chama ela de bebê, penteia a pelota tirando do goleiro e faz o gol. Isso é frieza, meus amigos. Tenho certeza que no inverno lá de Garanhuns, ele anda de regata. O cara já é o gelo por natureza. Golaço, Vitinho! Se a gente está falando de qualidade, então vamos chamar o Eric. É o primeiro Eric que vejo escrevendo com o QE, lá de Pesqueira. A jogada é construída na troca de passes. Até que o Eric recebe a bola, domina na coxa e enfrenta a marcação. Ganha na velocidade do primeiro. O goleiro vem pra cima. Sem pena do goleiro, faz um golaço. Agora separamos os bons dos melhores, porque temos em mãos o gol de Lucas Daniel de falta, lá de Garanhuns City. O goleiro deu todo o canto direito pro batedor, é bem verdade. Mas o Luan não tem nada a ver com isso. Conferiu onde ia bater, correu pra bola e depois, olha, nem comemorou. Humilde, garotinho, humilde. Que cobrança de falta, meu jogador. O último de hoje é do Luan Sanfoneiro, daqui de Caruaru. O Luan rouba a bola, calma jogador, Ei! Nossa senhora, canetinha é essa, meu filho? O outro aplaudiu, ficou até desconcertado e ainda encheu o pé, não dando chance nenhuma pro paredão. E com esse golaço, encerramos essa edição do Gol do Gé de hoje. Semana que vem tem mais. Fui! É gol de todo jeito, todos os estilos, o bom é isso, né? A gente tem aí várias opções de beleza para contemplar. Haja fera, haja talento, hein, Matheus? Pois é, a gente gosta demais de receber esses gols, um melhor do que o outro, toda semana vem superando. Não esquece de ficar mandando pra gente aqui também. E Almi, tá vendo? Toda semana eu tô lançando moda, dessa vez o nosso editor me trollou, não botou a música não, viu? Eu pedi, botou só o meme. Não boto não. Pois é, Almi, mas peço novamente pro pessoal ficar mandando os vídeos. O nosso WhatsApp bomba, mas sempre bom a gente estar recebendo para sempre, toda semana, a gente tá alimentando e podendo passar o seu gol aqui no nosso GE Caruaru e região. Vou ficando por aqui, meu amigo Almir, o pessoal de casa, mas vocês sabem que eu faço sempre aquele convite, né? Eu convido vocês a estarem acessando o nosso portal GE Caruaru e região, que tem todas as informações sobre o universo esportivo aqui pertinho da gente. Vou ficando por aqui, Almir. Forte abraço e até amanhã. Aquele abraço para você, Matheus. Valeu, até amanhã. Vamos seguindo com o AB1. Olha só, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o CEMIT, vai retomar o monitoramento dos animais no nosso litoral. Os tubarões devem receber um chip de localização. Dessa forma, será possível saber em quais praias eles costumam se movimentar. Esse trabalho deve durar 2 anos. Veja.
Você costuma tomar banho no mar? Não, na verdade eu nunca entro. Eu sempre venho aqui nessa região, mas assim, meu banho é no chuveiro e não passa disso. Mas vem cá, é medo de tubarão? Com certeza. Em qualquer praia que eu vou, que não tem essas histórias de tubarão, eu entro tranquilo. Passo o dia se deixar, mas aqui não entro de jeito nenhum. Essa preocupação de quem visita a praia de Boa Viagem, no Recife, tem motivo. Esse ponto fica dentro da faixa de 33 quilômetros de litoral entre a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, e a Praia do Farol, em Olinda, que apresenta maior probabilidade de incidentes com tubarões. O banho é até proibido na Praia de Piedade, em Jaboatão, entre a Igrejinha e o Hospital da Aeronáutica, cerca de 2 quilômetros. De acordo com o CEMIT, Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, foram registrados 80 casos em Pernambuco de 1992 até agora. A maioria no litoral continental, especificamente na região metropolitana do Recife, e mais 13 em Fernando de Noronha. Na sexta-feira passada, a turista de São Paulo, Tayane Dalazen, de 36 anos, foi mordida na perna por um tubarão-lixa enquanto fazia um mergulho. O caso foi na região do Porto de Santo Antônio. Esse vídeo mostra um mergulhador batendo com uma câmera na cabeça do tubarão. Em outro registro, é possível ver o momento em que a turista é mordida. Tayane foi levada ao hospital da ilha e o ferimento foi considerado sem gravidade. De acordo com o ICMBio, que administra o Parque Nacional Marinho, esse foi o 4º incidente envolvendo tubarões na ilha em 3 meses. O Instituto investiga as responsabilidades pelo que aconteceu. Para tentar evitar novos incidentes de tubarões em Pernambuco, o CEMIT vai voltar a fazer o monitoramento dos animais também na região metropolitana do Recife. O serviço foi interrompido em 2015, mas continua em Noronha. O trabalho deve durar 2 anos e vai custar R$1 milhão. O edital já está aberto. Esse edital ele encerra o seu prazo agora no início de março para apresentação de propostas. Ele é um trabalho que tem que estar vinculado às instituições acadêmicas públicas, então a gente tem vários professores e técnicos que estão aí interessados. E o que vai ser feito? Você vai microchipar o animal, então a gente vai ter um chip no animal que vai estar conectado a um sistema e a partir daí a gente vai poder acompanhar dentro de uma tela quantos animais estão circulando em cada área. Então, o edital é exatamente um edital de acompanhamento através da microchipagem dos animais. A gente vai poder dar a segurança para ou proibir ou liberar algumas áreas. Porque depois de um tempo de monitoramento, você vai poder perceber, olha, essa região, essa praia não tem frequência de tubarões, ela é uma área segura. Por outro lado, a gente vai poder também identificar as áreas de maior risco. Então, a gente vai trazer segurança e vai trazer informação atualizada para o banhista, para os municípios, apoio ao Corpo de Bombeiros e os guarda-vidas que nos ajudam nessa ação informativa. Então, essas informações, isso é o que é feito na Austrália, na África do Sul, nos Estados Unidos, nos países que têm maior incidente de tubarão, todos eles você tem um monitoramento da atividade dos animais. A Universidade Federal Rural de Pernambuco faz o monitoramento em Fernando de Noronha e vai concorrer ao edital de ampliação do trabalho. Esse trabalho de monitoramento, que consiste basicamente na captura dos animais, marcação e soltura, para a gente saber exatamente qual o padrão de deslocamento desses animais nessa região. Além disso, a ideia é transformar esses dados de uma maneira que a população em geral tenha uma facilidade maior em conhecer esses dados, que exatamente é o trabalho de monitoramento associado a um trabalho de educação ambiental. Pesquisa fundamental para equilibrar a saúde da vida marinha e a tranquilidade dos banhistas. A senhora veio com a neta, mas ela está no raso, né? Isso, bem no raso mesmo e atenta. Vovó, preste atenção se não vem tubarão por aí, porque ela está com medo. Está aproveitando o mar, mas com muito cuidado, né? Porque o tubarão lá e a gente cá para se divertir. Com certeza. Eu aqui eu não entro, também não. Quando eu entro é só até aqui no meio da perna, mas hoje não entrei. Agora, como é que faz para segurar essa tentação com esse marzão lindo aí? O medo é maior, aí a gente tem que recuar, tem que parar. Muito bem, agora é 12h44, o intervalo está chegando. Na volta a gente tem o Me Conte Sua História de hoje. E aí nós vamos conhecer a saga de uma criança, o pequeno João, que a gente está vendo aí no braço dos pais. Ele enfrentou um grave problema de saúde, mas com o apoio dos pais e muita fé, essa história ganhou outros caminhos. É daqui a pouquinho, o seu AB1 volta já.
AB1 de volta, 12h46 e vamos ao Me Conte Sua História dessa terça-feira. Hoje nós vamos ver um pouquinho do tamanho da importância do amor da família e como ela se torna fundamental diante das adversidades junto aos filhos, hein? Acompanha com a gente. Garanhuns, no Agreste Meridional. Cidade também cheia de muitas histórias. Algumas verdadeiros desafios. Imagine lutar tirando a força da fé, contra a lógica, para salvar quem se ama. E assim chegamos a este endereço do bairro do Magano, na residência deste casal aí, José Elvis da Silva Alves e Natália Felizardo Barbosa. E a história que capturou, afligiu as almas durante muito tempo, tem relação com o filho deles, João Paulo Felizardo Amâncio, 2 anos e 8 meses. Primeiro, claro, para nos situarmos, teve a celebração pelo nascimento do João. Não foi muito sonhado, né? Era fruto de um sonho que minha esposa tinha de ser mãe e um sonho que eu tinha de ser pai. E eu dizia sempre que eu tinha um sonho de ser pai até os 25 anos, porque eu fazia as contas e dizia, eu quero ter energia para brincar com meu filho, para jogar bola com ele, para levar para andar de cavalo, para aprender a nadar, para brincar lá no sítio, correr, enfim. Tinha esse sonho. E Natália também tinha o sonho de ser mãe. Então, para nós, assim, a descoberta de João, quando ela descobriu que estava grávida, para nós foi um momento de muita emoção, alegria, e ele foi um menino muito esperado. Só que com 4 meses de idade, a saúde da criança começou a se mostrar vulnerável. Vulnerável demais. O que terminaria com a primeira internação no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Inicialmente, até os 4 meses de idade, a gente não percebia nada de estranho. Nada que uma criança da idade dele não tivesse, né? Um bebezinho da idade dele, era aquelas cólicas normais, mas aí aos 4 meses ele começou a apresentar sinais de taquipneia, que é a respiração acelerada, mais acelerada do que o normal. Então foi o primeiro sintoma que de fato despertou a preocupação da gente e foi a partir daí que desencadeou na primeira internação, por conta dessa taquipneia. Era o único sintoma que ele apresentava, mas era estranho porque era o único, né? Aparentava ser uma infecção respiratória, mas ele só tinha aquilo de sintoma, não tinha nada além da taquipneia. Então esse foi o primeiro levar e ele já está cianótico, que é quando fica com os lábios, as pontas dos dedos meio roxinhas. Então é sinal que de fato já estava com o nível de oxigênio do sangue bem baixo, abaixo do normal. E aí a médica prontamente pediu para a gente levar na unidade de saúde, e quando chegou lá, a terapia que foi iniciada foi a oxigenoterapia. Então ele começou a fazer oxigênio e fazer exames, obviamente, para tentar investigar o que seria. Iniciou também antibióticos, na época já de amplo espectro, para poder tratar uma eventual pneumonia que pudesse estar acometendo ele, porque são os sinais comuns dessas doenças. A família iria aprender que essa luta não era simples. Não bastava levar o filho ao médico e pronto. Os profissionais não conseguiam saber o que o menino tinha. Era medo, era angústia, era incerteza da gente não saber o que o nosso filho tinha. De os médicos, bons médicos, olharem para nós e dizerem, a gente não sabe o que ele tem. É muito estranho esse quadro clínico, né? Ele tá bem, mas quando tira o oxigênio, mesmo sendo bem pouquinho, ele volta a ficar mal. Então era uma dependência do oxigênio e era o único sintoma, não tinha febre, o raio-x não era tão alterado. Então assim, era o único sinal mesmo de que havia algo estranho, era a respiração mais aceleradinha e essa dependência do oxigênio. O pequeno João Paulo nunca ficava 100% seguro, livre de doenças. Sempre sofria recaídas. Qualquer infecção poderia ser a próxima preocupação. E mais que isso, era algo que se tornava uma séria ameaça de morte. Mas afinal, o que ele tinha?
o que se escondia nas sombras, longe do olhar da medicina. E veio a segunda internação, o Hospital Oswaldo Cruz, no Recife. De novo, os mesmos dias angustiantes, sem os pais entenderem o que se passava. Até que ela se juntou à dor de Elvis e Natália. Uma especialista, a Ana Carla Moura, direcionou João Paulo para exames bem específicos. E o que ela descobriu? Por uma condição rara, genética, o menino já nasceu sem a produção de células de defesa. Ele tinha a síndrome da imunodeficiência combinada grave, sem sistema imunológico, portanto, o que funciona na maioria das pessoas como barreira contra bactérias, vírus e outros inimigos, ele não tinha. E agora dependia de um transplante de medula para sobreviver. Pelas estatísticas, dos 10% diagnosticados, apenas 3% chegam a fazer transplante. A descoberta é como se fosse uma luz que surge no caminho escuro. A gente não sabia para onde ir, a gente não tinha noção do que fazer, a gente já tinha esgotado até as palavras para conversar com Deus, a gente já não sabia nem o que dizer a Nosso Senhor mais. A gente já não tinha mais forças para lutar contra aquele medo, contra aquela insegurança, contra aquela angústia, aquela incerteza. Meu Deus, o que é que vai acontecer? E aí, quando veio o diagnóstico, de fato, não é um diagnóstico fácil, mas era um diagnóstico. A gente tinha lutado, quando o diagnóstico veio, João estava com 8 meses e algumas semanas de vida. E a gente tinha lutado durante 4 meses, desde a primeira internação, por esse momento, que era o que é que João tem. Então a gente tinha encontrado um caminho. Era difícil. Eu costumo fazer sempre uma analogia, que a porta era bem estreitinha, mas existia uma porta, existia um caminho, existia agora uma esperança. Por mais que fosse muito difícil, mas a gente agora sabia qual era o nosso objetivo. E aí, quando nós tivemos esse primeiro contato com a médica, ela nos encheu de esperança, na verdade, porque ela nos quebrou algumas coisas que para nós eram impeditivos do transplante. A primeira delas, o fato de que a gente acreditava que nós não poderíamos ser doadores porque nós éramos apenas parcialmente compatíveis com João. Então, como nós éramos só 50%, e a gente acreditava que precisava ser 100%, ela já disse, não, olha, o caso dele é urgente, ele não pode esperar. E nós aqui em São Paulo, no transplante, nós utilizamos um método que permite que a gente faça uma quimioterapia prévia, e aí com essa quimioterapia prévia, a gente consegue colocar uma medula parcialmente compatível, até porque o que atacaria a medula seriam células de defesa de João, mas ele não tinha células de defesa. E até isso foi um facilitador, porque possibilitou que ele recebesse uma medula que não era totalmente compatível. E aí matou a medula antiga com a quimioterapia para que ele recebesse a nova. O que é que a gente pode fazer por vocês? O que é que vocês estão precisando? Nós temos dito sempre que rezem. Nós precisamos muito das orações de todos. Mas agora nós gostaríamos de pedir a vocês para que vocês façam um gesto concreto para nos ajudar. Se você tem entre 18 e 35 anos de idade e boa saúde, vá até o Hemocentro mais próximo de você, na sua cidade, ou se não tem na sua cidade e você puder fazer esse esforço, vá até um Hemocentro mais próximo e diga que quer ser doador de medula óssea. Lá, eles vão tirar 4 ml de sangue de você, bem pouquinho, para poder fazer um exame chamado HLA, que vai jogar esses dados de compatibilidade no sistema, que pode salvar a vida não só de João, mas de milhares de pessoas que hoje precisam de um transplante de medula no nosso país. Depois de buscarem muito um doador compatível, já uma pequena vitória ali. Ficou constatado que os próprios pais tinham uma condição de compartilharem um material genético. Por fim, a missão de ser doador ficou para Elvis. Procedimento extremamente delicado para ser feito no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, um dos centros especializados neste tipo de transplante no país. Quando nós fizemos o exame de compatibilidade, assim que se verifica que um bebê ou uma criança ela vai precisar de um transplante de medula, os primeiros exames de compatibilidade são feitos com a família. Se ele tivesse um irmão ou irmã, eles fariam com os pais e um irmão ou irmã, ou todos que pudessem ser compatíveis. Como ele não tem irmãos
eles fizeram conosco. E aí foi detectado que nós éramos parcialmente compatíveis com ele. E no dia que nós fomos realizar esse exame, nós olhamos para os 2 frasquinhos em cima da mesa do hospital e no meu coração me dizia muito alto que a cura de João vinha de um frasco específico, que era o frasco do sangue da amostra do pai. A gente me veio aquele sentimento e eu externalizei, eu disse a ele, Elvis, a cura de João vai sair daquele frasco. E apontei para o frasquinho e ele disse, será? E ainda levantou essa frase que ficou na nossa cabeça e que hoje a gente sabe que foi também o Espírito Santo, foi Deus falando, dizendo assim, imagina a bênção. Você teve a oportunidade como mãe de dar a luz a ele, de dar a vida, e eu como pai ser compatível e ter a oportunidade de devolver a vida a ele. E assim foi, a compatibilidade, o frasco, a medula perfeita estava dentro daquele frasquinho e a gente conseguiu que fosse transplantado em João. Apesar das dificuldades, do risco de dar errado, das células de defesa novas terem uma interpretação errada e atacarem o próprio corpo do menino, com o acompanhamento da especialista Juliana Foloni, tudo foi se encaixando e funcionando. O processo do pós-transplante, ele é muito delicado, é muito melindroso, falando da nossa linguagem. Mas eu dizia sempre à Natália, no dia que a gente pousou em São Paulo, eu disse, Deus não iria nos trazer até aqui à toa. Então eu dizia sempre, a partir do momento que a gente pousou em São Paulo e que eu olhei para João e ele estava bem, ali eu tinha certeza que nós iríamos vencer. Então, o transplante em si foi muito tranquilo. João passou uma parte brincando, outra parte dormindo durante a infusão da nova medula e a gente do lado só admirando o tamanho da grandeza de Deus se manifestando através da ciência, devolvendo a vida ao nosso filho. Eram 2 bolsinhas de sangue que a gente olhava, era o que a gente enxergava, eram 2 bolsinhas de sangue, mas na verdade aquilo ali eram toneladas de esperança, de vida, de graça na nossa vida, na vida dele. São pequenos alívios diários, porque o transplante de medula ele é um processo muito delicado, né? E eu falo isso porque, queira ou não, a medula ela é um órgão. Então, assim, ele recebeu uma doação de órgão, só é diferente porque é um órgão líquido, não é um órgão sólido. E como em qualquer transplante, são necessários alguns cuidados. Então, assim, a primeira vitória foi ele receber a medula e durante a infusão deu tudo certo. Depois veio os dias que nós começamos e costumamos contar como D+. Então, o dia que ele recebe a medula é o D0. Um dia depois é o D+1. Então, é como se resetasse a vida. A gente passa a contar os dias como D+1, D+2, D+3, até o dia em que a medula realmente pega, que é o que a gente chama de pega na medula, que é quando enxerta, e ela passa a produzir as células dentro do corpo do receptor. E aí a de João pegou no D+17, né, João? Né, Elvis? A de João pegou no D+17. E aí, quando a medula pega, é um desses pequenos alívios que a gente recebe. Depois, o fato dele começar a produzir as células é mais um desses pequenos alívios. O fato dele não desenvolver doença do enxerto, que é uma possibilidade, né, da medula dele atacar o corpo de João, porque acha um corpo estranho, é um terceiro pequeno alívio. Ele não ter outras complicações, como infecções durante o processo de internamento, é um outro pequeno alívio. Então, a vida, a partir do momento em que se faz o transplante de medula, é uma série de pequenos alívios e de pequenas vitórias. Esta imagem é marcante. A especialista do Recife, Ana Carla Moura, passando vibração positiva para João Paulo, com as mãos coladas no vidro, do hospital em São Paulo. Essa aqui, decididamente, é uma amigona do João. A cadela da raça Spitz alemão, a Mel. Agora é Mel para os íntimos, né? Vai lá, Mel. É a Medula Maria Felizardo Amâncio. Tem 1 ano de idade e esse nome foi colocado para simbolizar a vitória que finalmente veio, depois de muitos capítulos de luta que exigiram valentia
de todos aqui, viu? E graças a Deus que tiveram forças. Não, não mesmo. João Paulo Felizardo Amâncio decididamente não esmoreceu e nem esmorece. A chama da vontade de viver foi e é mais forte. E assim se dá tchau para o inimigo que não se via antes e que foi batido com absolutamente muito amor a este verdadeiro campeão. Que história incrível, em vida longa para o pequeno João e para a família inteira também, é claro. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com a psicopedagoga Fernanda Lima para falar sobre esse período de férias da criançada. O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa terça-feira, agradecendo a sua presença aí do outro lado. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45. Até lá, pessoal. Valeu!